Amados irmãos e irmãs, uma boa tarde, né? Agora é a tarde, já está já escurecendo aqui, uma tarde de domingo. Resolvi gravar esse vídeo aqui, não é? Porque hoje, a passagem de hoje me tocou muito, que está na segunda leitura, né? Nós que somos católicos, né? Somos convidados a participar da Santa Missa no mundo inteiro. É a mesma primeira leitura, é o mesmo salmo, é a mesma segunda leitura e também é o mesmo evangelho para todas as igrejas no mundo inteiro, a nossa igreja católica. Por isso que nós dissemos que a nossa igreja católica ela é una, porque ela é em união com o Papa. Todos os padres e todos os bispos têm que obedecer à igreja e as missas são iguais. A única coisa que muda nas missas são as homilias. Porque em cada igreja tem uma missa, em cada igreja tem um padre. E em cada igreja tem uma homilia diferente. Então, o que me tocou nessa segunda leitura, ela está em Atos dos Apóstolos 12, capítulo do 11 em diante, tá? Que diz mais ou menos assim. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor e os iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, e Pedro acordou. E o anjo disse: levanta-te depressa, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto, calça tuas sandálias. E Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. 2 pontos maravilhosos aqui, gente, nessa leitura que me tocou. No versículo 4.
Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados de cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja toda rezava continuamente. Então, o primeiro ponto é isso, amados. A oração. A oração pode mover montanhas. A oração, ainda mais, gente, se for de um povo unido, unido em uma só fé, unido em uma só oração. A oração de um só, Deus ouve. Mas quando se unem muitos filhos de Deus para orar em uma só fé, continuamente, Deus escuta mais. Então veja, amados, porque aquela multidão se uniram e oraram, o Senhor enviou um anjo para libertar da prisão São Pedro. E as portas continuaram fechadas, os guardas continuaram lá, mas Pedro saiu livre. Então, Deus pode nos livrar de todas as prisões. Então, nós podemos pedir a Deus, através dessa palavra, amados, qual é a prisão, né, que nós estamos vivendo hoje. Nós somos aprisionados por quem e por quê? Nós podemos pedir ao Senhor Deus em oração. Se unir em oração e pedir, Senhor meu Deus, livra-me dessa prisão. Se é a prisão de uma doença, pede ao Senhor. Se una a sua família e ore. Ore intensamente, incessantemente. Peça ao Senhor Jesus que te liberte da prisão dessa doença. Se for para a honra e glória e a salvação da tua alma, Ele vai te libertar. Mas se não acontecer, que você fique curado, que você seja liberto, é porque Deus tem algum propósito na sua vida. Como assim? São Padre Pio sofreu os estigmas do próprio Jesus durante 50 anos. Ele tinha no peito cravado uma espada. Ai, Jesus, como é o nome daquele negócio que furaram o peito de Jesus? Uma lança, né? Me tinha me fugido, não. O buraco que causou em Jesus com aquela lança, também São Padre Pio carregou nas mãos, nos pés e no lado. Então, amados irmãos e irmãs, e esse sofrimento que Padre Pio aceitou foi para a salvação das almas. Um homem que todos os dias o demônio batia nele, todas as noites. Para quê? Para que no outro dia ele ficasse enfraquecido. E como ele não conseguia dormir à noite, no outro dia, o demônio, o intuito dele era de enfraquecer, para que ele não rezasse, para que ele não mostrasse, não demonstrasse a sua fé e o seu amor por Cristo. E, no entanto, no outro dia, ele era fortalecido. E ele se entregou a Deus totalmente. Foi um grande santo a qual eu prezo muito, a qual eu amo muito. E como eu gostaria de ter a fé que São Padre Pio tinha. Santa Faustina também aceitou as dores do corpo para a libertação das almas. E quantas almas Santa Faustina conseguiu através da oração dela, das dores dela que ela ofertava a Cristo. Ela unia as dores dela às dores de Jesus. E ela conseguia, pela intercessão dela, tirar muitas almas do purgatório.
Quem não conhece a história de Santa Faustina é só pesquisar aí no YouTube. Assistir o filme dela, o filme de São Padre Pio, o filme de Santa Teresinha, o filme de tantos santos, amados irmãos e irmãs. Quando nós conhecemos os santos, mas dá um desejo tão ardente de santidade, um desejo de ser como eles. Nós por si só, eu por si só, eu não consigo. Nós só conseguiremos pela graça de Deus e pela intervenção divina. Pedir aos anjos que acampe sobre nós, que acampe nas nossas orações. Pedir ao anjo que peça a Deus para aumentar a nossa fé. Então, é pela graça de Deus que aconteceram tantos milagres no Antigo Testamento, tantas visitas de anjos, o anjo que visitou Nossa Senhora, que visitou São José, que visitou Abraão, que visitou Zacarias, que visitou São Pedro, que tirou ele da prisão. É o mesmo anjo que está perto de nós, que espera que nós o invoquemos e que por isso que nós possamos rezar, orar, pedir para Deus que fortaleça os nossos anjos, para que eles sejam fortes e assim eles, com a espada desembainhada, eles vençam esse mal que está, querendo nos destruir, que está querendo nos aprisionar. O mal pode vir, pode querer, pode nos prender até numa prisão, como prenderam Pedro. Mas a oração, o poder da oração, Deus manda os anjos para nos libertar. Por isso, amados irmãos e irmãs, que essa passagem me inspirou a fazer esse vídeo. O dia todo o Senhor me incomodando, grave. Na hora que o padre estava lendo lá, fazendo a homilia, me deu aquele desejo de fazer esse vídeo, de ofertar esse vídeo a Deus, pedir a Deus a intercessão dos anjos. Por isso rezamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, só a ti Deus me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me guie e me ilumine. Que o anjo da guarda seu seja fortalecido. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, defendei-nos no combate e lutai em nosso favor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esqueça que você tem um anjo forte. E ele está aí. Mas você tem que clamar e pedir a Deus que ele seja fortalecido. Amém?